Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para terminar essa série de vídeos sobre as cartas do apóstolo João às 7 igrejas da Ásia. E essa é a última carta, a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então, gente, eu gostaria que vocês, como tem feito, estou contente, muito obrigada por aqueles que têm inscrito, aqueles que têm compartilhado, comentado, curtido os vídeos. Muito obrigada mesmo, tá? E pedir que continuem nos ajudando a levar esse evangelho, que a Bíblia diz a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então, nós vamos agora para o vídeo, tá? E até mais um pouquinho. Então, nós estamos aqui iniciando, passando aqui para o meu esposo, para ele começar a falar do primeiro versículo. Então, Apocalipse 3 e o versículo a partir do número 14, que vai até o de número 22. E diz assim, o primeiro versículo: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Ou melhor dizendo, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, quem é que diz? Quem está ditando esta carta? Como Jesus sempre se apresenta, ele é o verdadeiro, ele é o alfa, o ômega, o fim, o início e o fim. Então, ele é tudo, ele é eterno. E nessa carta aí, ele diz, né, que ele é o Amém. O Amém, né? Quer dizer, ele é tudo, ele é, né? Que significa o princípio. O princípio, ele é o fechamento também de a tudo. Origem. Né? A origem de tudo. Ele é verdadeiro, né? Ele é tudo. Então, ele é testemunha de Deus. Muita gente acha que pode ser testemunha de Deus, mas testemunha de Deus é o Filho de Deus, né? Que viveu com Deus. Que estava lá do lado de Deus. E voltou para Deus. Exatamente. Então, nós temos esse início aí, né? Que nos diz claramente quem é esse Jesus, né, e o que ele mandou o apóstolo João escrever para o dirigente, né, para o anjo que é o dirigente da igreja de Laodiceia. E no versículo 15, ele vai afirmar as seguintes palavras: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. É interessante, né? Às vezes a gente fala das pessoas que ficam, né, em cima do muro, vamos dizer assim. Não vai para um lado e não vai para o outro. A gente vê muito isso, né, quando tem que tomar certas decisões difíceis. Decisões, por exemplo, de escolhas, né? Até na escolha política, escolha, né, dos seus dirigentes das nações, escolhas para votar em qualquer tipo de trabalho, você precisa tomar algumas decisões. Então, às vezes, tem gente que não tem coragem, né? Aí ele fica em cima do muro, que é a mesma coisa que Jesus está dizendo assim: você é morno. Então, você não é frio e não é quente. E eu não aceito morno. Jesus disse: porque você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Olha que palavra dura que Jesus disse. Mas porque ele não quer ninguém morno. Ele quer pessoa decidida, né?
ou você serve a Deus ou você serve o inimigo. Não tem como você ficar no meio. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou em todas as igrejas, eu acredito em todos os dogmas de qualquer tipo de, né, de igreja ou de seita. Para mim tudo leva a Deus. Não, nem todo caminho leva a Deus, né? Então a gente vê aqui que o próprio Jesus disse, você não pode ser morno, você não pode ficar no meio do caminho, você não pode ficar entre um e o outro, entre uma e outra decisão. Então você tem que escolher quem você vai servir. E aí, por isso Jesus ainda disse assim para ele, ó, você diz que é rico. Esse era o dirigente lá da igreja de Laodiceia, né? Você diz que é rico, mas você não sabe que você não é rico. Você é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E tudo isso que Jesus está dizendo é na parte espiritual. Porque às vezes, por ele ser rico materialmente, né, então ele achava que era muito importante. Eram autossuficientes e como se não precisassem de Deus. Com uma importância, né, muito grande aqui na Terra. Mas Jesus disse claramente, e são palavras de Jesus na carta escrita para ele, né? Ele diz claramente, tu és desgraçado. Desgraçado é destituído da graça de Deus. E não existe coisa pior do que você perder a graça de Deus na sua vida. Miserável, pobre, cego e nu. Cego espiritual, né, e nu. Então, assim, não adianta o homem, o ser humano, nós queremos, né, ser algo só por causa daquilo que temos, né, ou daquilo que conseguimos. Não. Nós temos que ter, em primeiro lugar, a graça de Deus e escolher a Ele, escolher um lado. E se nós escolhermos o lado certo, é o lado de Deus, para servir a Ele. Então, isso aí é que foi pesado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele deixou um conselho para aquele líder, para a igreja de modo geral, dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro puro, refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Então, quer dizer que ainda dá tempo, né? Que ele ainda tinha oportunidade, né? Eles tinham oportunidade. Assim como hoje. Hoje nós ainda temos essa oportunidade, né? Porque Jesus Cristo, ali, ele estava dizendo da próxima volta dele, que ainda vai acontecer, né? Nós ainda vamos, se não morrermos antes, estarmos aqui na hora que ele estiver voltando. E aí, então, ele deu os conselhos, né? Vamos preparar. Vestir vestes brancas, quer dizer, ser puro, ter pureza, né? Deixar de ser cego, né? Usar o colírio da palavra de Deus para conseguir enxergar a vida eterna que nós temos pela frente, para conseguir enxergar, né, os nossos erros. Então, o conselho dele é esse, né? Que nós devemos procurar, que ainda dá tempo. Então, essa carta ainda serve para as igrejas de hoje também, né? Ainda dá tempo de retomar, né? Recomeçar. Tanto que aqui no versículo 19, ele repreendeu, dizendo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, ele estava dizendo, mesmo com aqueles erros, com aquela forma de vida que eles levavam, o Senhor não tinha desprezado, estava esperando que eles se arrependessem, estava dando uma nova oportunidade, como a oportunidade é aberta a todos. Mas a gente vai dizer que Jesus bate a porta do nosso coração. Aquele que abre a porta, recebe o Senhor em sua casa para cear junto. Aquele que não abre é porque desprezou a palavra, não reconhece o sofrimento
de Cristo na cruz como pagamento pelo pecado da humanidade e que dá direito à salvação ao que crê. E isso está lá em Apocalipse 3:20, né? Essa questão do que Jesus disse que eu bato na porta, né? Eu bato a porta. Então ele está sempre batendo. Quando a gente pensa uma coisa assim, nossa, eu poderia me arrepender disso, nossa, como eu fiz feio isso, como que eu não deveria fazer isso. O que é isso? É Jesus batendo na nossa porta, ó, se arrependa, né? Eu te perdoo, ainda dá tempo. Então isso aí está no versículo 20 ali de Apocalipse 3, né? E para encerrar, aqui no versículo 21, diz assim: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E o 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, existe a possibilidade de alguém vencer mesmo estando errado. Assim que ele se arrepende, reconhece a sua falha, a sua fraqueza, busca o reforço espiritual em Jesus e se declara dependente da misericórdia do Senhor, ele vai vencer. Esse é que será o vencedor. E vai adquirir o ingresso, né? Para estar com ele no trono. E ainda afirma, assim como eu venci e vim aqui para o trono, sentar junto com meu Pai, vocês também poderão vencer e ter o direito de estar sentado aqui ao meu lado, junto com o Pai. Então, por que ele disse que ele venceu, né? Porque ele veio aqui, né? E aqui nessa terra ele viu que não é fácil vencer aqui. Que aqui, com toda essa maldade, né? Essas hostes malignas que tem e tudo para destruir, né, o ser humano, para deixar ele chegar no céu. E aí Jesus viu, ele veio aqui e ele viu, e aí ele também foi tentado pelo diabo. Então ele passou por tudo que nós passamos, mas é por isso que ele diz, eu venci. Por quê? Ele venceu, o diabo tentou até tirar ele, né, que era o Filho de Deus, da presença do Pai, e ele venceu. Então ele diz, se eu venci, eu te dou força, eu te dou graça, e você também pode vencer. Todos podem vencer, gente. Não tem ninguém que não tenha condições de vencer o pecado, né, de vencer as trevas, para chegar e sentar com Jesus lá no trono dele, assim como ele sentou no trono do seu Pai, que ele está à direita de Deus Pai, como diz a Bíblia, né? Então, eu estava ali meditando, inclusive, nisso, sabe? A gente fica pensando assim, quando eu era criança, adolescente, na nossa época, a gente não tinha a palavra de Deus, eu não tinha a Bíblia Sagrada para ler. Na verdade, eu acho que eu nem sabia que existia uma Bíblia, que existia um livro chamado Bíblia, né? E olha que eu estudei em colégios religiosos e tudo, e era religiosa, minha família, mas não sabia disso, que tinha uma verdade, né? Uma palavra que eu podia conhecer. Aí eu fico pensando, eu estava pensando agora em ali, falei, gente, pensa bem, graças a Deus que um dia a Bíblia chegou nas minhas mãos. A palavra, eu consegui pegar uma Bíblia e ler e crer. E eu tive vontade de conhecer essa palavra todinha, de ler essa Bíblia, de ler os evangelhos todinhos. Então, e foi isso que começou já a mudança na minha vida. Foi conhecer. Então, gente, e hoje em dia que todo mundo sabe ler, né? Eu acho que pouquíssima gente não sabe ler, né? Das novas gerações. Todo mundo sabe ler, todo mundo pode ler, ouvir, né? Ter uma Bíblia no seu celular agora, né? Ouvir alguém ler a Bíblia para você. E aí, vai perder a oportunidade de entrar no céu? Só porque não quer conhecer a palavra, só porque não quer ler, está com preguiça de ler. Então escuta a palavra que, né, quantos estão pregando, falando. Põe a Bíblia no seu celular, ouça, né, tudo aquilo que a gente fala aqui, gente, por favor,
ver se é verdade, vai lá ver, ter pelo menos a curiosidade de ver se é verdade que a gente está falando. Porque antes, né, a gente fez isso, né? A gente foi lá e conferia, né? Ver se era verdade, aquilo que falava para nós, né? E aí a gente viu que realmente a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Para conclusão, existe aqui uma advertência, né? Para nós servir de exemplo para todos nós. Diz assim: na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou que nenhuma doutrina errada que eles seguiam, né? Nenhum pecado de moralidade, não citou que eles eram idólatras, como aconteceu com as outras igrejas. As outras igrejas, é verdade. Ou seja, esta igreja, ela se achava rica e forte e foi criticada por seu orgulho e autossuficiência. Então a riqueza torna a pessoa autossuficiente, torna a igreja autossuficiente, como se não dependesse de Deus. E também pode surgir o orgulho na vida do dirigente, na vida das pessoas de modo geral. Verdade. Então a igreja, ao invés de se humilhar, ela se exaltava, né? Dizendo que era rica. E o Senhor quer que nós nos humilhemos perante Ele, porque Ele é o Criador. É que a gente sabe que Ele é o único, né? Ele é o único Salvador. É o princípio e o fim. É o princípio porque Ele foi o primeiro a existir nos céus, antes de nascer na terra como pessoa mortal, né? Então, é preciso nos humilharmos diante dele, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se ele é o Senhor dos Senhores, todos devem prostrar e adorar a esse Deus maravilhoso. E é interessante essa palavra que você falou aí, amor, porque muitas vezes, né, as pessoas acham que assim, é morna, né? Então, porque assim, eu não mato, eu não roubo, né? Eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, não precisa que eu fique nos pés de Jesus, né? Eu já sou pessoa boa, sou uma boa pessoa. Estão redondamente enganados quem pensa dessa forma. Se afirmam nisso, se afirmam em si mesmo, que era o caso dessa igreja aí, todinha. Né? Não tinha os pecados horrorosos, que às vezes a gente pensa que são horrorosos os pecados, mas para Deus se arrepender, eles são anulados, então não existe. Foi um pecado encontrado nessa igreja. Orgulho, autossuficiência, o resto eles faziam corretamente. Pois é. E aí você vê, né, que só por achar que estava certo, mas não buscar Deus e fazer o que ele queria, não perguntar para Deus se era isso mesmo que ele estava fazendo que Deus queria, né? Perdeu a direção e acharam que estavam certos. E aí Jesus vem e fala: porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Dava vômito, dava nojo a forma que eles agiam. Então, gente, a coisa não é fácil, não. Não é fácil, mas é bom, é gratificante. Não é impossível. E não é impossível. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo.